Oi, pessoal. Muito tempo que eu não apareço aqui, né? Eu vou confessar, embora eu não goste de quando um vídeo começa necessariamente desse jeito, mas acho que vale o disclaimer aqui nesse caso, né? É, eu não lembro se eu já cheguei a comentar em vídeos anteriores, né, que eu venho tratando uma depressão. E isso causa muitas oscilações ali de humor e dificulta muito desenvolver qualquer atividade, qualquer uma. E por isso que eu não venho fazendo mais vídeos aqui para o canal. Porém, essa semana recebi comentários muito carinhosos a respeito do meu conteúdo e, bem, resolvi gravar e aqui estou eu. Eu acho que o vídeo vai ser longo. Vocês podem ouvir alguns ruídos. Tem um papagaio na casa aqui ao lado. Eu moro próximo do aeroporto, então vai ter barulho de avião também. Pode ser que tenha, pode ser que não. Em algum momento eu vou precisar levantar para abrir ou fechar a porta ah, do local onde eu estou, por conta dos gatos, né? Querem entrar, querem sair, enfim. E também algum membro da família pode é, vir a aparecer aqui, né? A voz, no caso. Então, se eu tiver que fazer um vídeo muito elaborado, com edição e tal, não vai rolar. Então, eu tenho que sentar e gravar. E esse vídeo promete ser longo, porque eu vou mostrar muita coisa aqui. E coisas que mudaram no meu sistema de caderno. Esse aqui, que você está vendo, é um caderno que eu vou utilizar a partir de agora para o meu diário. Eu estava utilizando esse caderno. Esse caderno veio com essa capa aqui, que eu comprei em São Paulo, quando eu fui para São Paulo em 2024. Eu comprei na loja Haikai, se eu não me engano. Ou foi na Haikai, ou foi na. é, aquela que é japonesa, não me lembro o nome. É japonesa, acho que sim. Na Daiso, pronto, lembrei, na Daiso. Foi uma dessas duas lojas. Ele veio com 3 cadernos, né? Vocês podem ver que tem a marquinha da Acraft, é, a capa é de folha craft e eu iniciei esse diário aqui em 29 de maio. Terminei ele, a última entrada foi aqui no dia 11 de julho, tá? E, enfim, vou arquivá-lo, né? E na escolha entre os próximos cadernos que eu vou utilizar, eu acabei optando por esse caderno aqui, que é um caderno tipo Moleskine, tá? Tá todo sujo de cola porque eu fiz pra mim e acabei não limpando, né? Tem aquele velho ditado que fala casa de ferreiro, espeto de pau. Então é isso, gente. Ele tem 160 páginas, tá? Ele tem elástico aqui, fechamento em elástico, com aplicação de ilhóis no fundo. A capa é flexível, né? É uma capa flexível e é aquele mesmo material das capas do Moleskine, tá? Eu botei um fitilho também. E eu queria. E também, ele, assim, né? Ele foi um dos primeiros cadernos que eu fiz para teste, então aproveitei materiais que tinha aqui, então ele não tá perfeitinho. Mas para mim ele dá para usar. É, mas eu queria, então, fazer um processo aqui, tipo de início do diário aqui com vocês. Mas eu não vou fazer isso nesse momento, eu vou mostrar outras coisas antes, tá? Vamos deixar ele aqui de lado. Eu vou mostrar muita coisa do que eu faço, né? Porque eu sempre gostei de cadernos, mas eu nunca achei cadernos que eu realmente gostasse, né? Eu sempre preferi caderno de capa flexível, mas, por exemplo, é, em papelarias aqui em Salvador, a gente não consegue achar facilmente um caderno tipo Moleskine com a capa flexível, né? A gente tem. Primeiro que eu nem vejo Moleskine numa loja física aqui em Salvador, então a gente tem que comprar sempre pela Amazon, ou em outras lojas na internet. E além disso, o caderno Moleskine não é barato.
Por isso que eu comecei a tentar aprender a fazer cadernos, tá? Porque eu queria ter o caderno do jeito que eu gosto. Mas eu vou mostrar também algumas coisas que eu fui adaptando, porque eu acho que nesse universo da papelaria a gente tem uma certa influência ao consumo mesmo, né? Consumo desenfreado. A gente quer ter tudo que todo mundo tem, é normal, eu acho, né? Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho condições de estar comprando adesivo, cadernos caros e tal. Vez ou outra eu faço esse sacrifíciozinho, mas agora eu não tenho mais nesse sentido necessidade. Eu tenho mais trabalhado o meu lado criativo e feito coisas para mim, né? E agora que estou melhorando no processo de de fabricar cadernos, eu também estou aberta a encomendas. Então já fica aqui o aviso para você, se você gostar de algumas coisas que eu mostrar aqui do que eu faço, né? Você pode mandar um e-mail para mim, eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo e aí a gente vai montando o seu caderno, tá? Então vamos lá, vamos mostrar esse aqui. Esse aqui é um caderno costurado. Essa capa, na verdade, foi uma pasta de um evento que minha filha participou e tal. E eu sou dessas que guarda essas coisas. E aí eu tava querendo fazer um caderno e eu não tinha mais a folha craft para fazer a capa. Então eu improvisei, né? E aqui tá o meu caderno. Na verdade, isso aqui tem sido a minha agenda. Tá com algumas partes presas, né? Porque eu já usei. E aí eu deixo só as partes que são mais, que eu estou utilizando mais frequentemente em aberto. Então eu estou utilizando ele como uma agenda, bullet journal, né? Eu estou gostando muito, muito, muito mesmo de tem funcionado bastante para mim. Então, basicamente, o que eu estou usando no dia a dia é esse caderno aqui, o caderno do diário. Eu estava utilizando eles naquela capa Acraft. Estou pegando ela aqui para mostrar. Então, a minha configuração era essa. E eu usei também tanto os cadernos da Craft que vieram com a capa, quanto cadernos que eu fiz também de capa Craft. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu botei vários cadernos aqui para mostrar para vocês ao longo dos vídeos. Então, esse aqui é mais um caderno da Craft, né? E eu fui utilizando eles, separei cada um para uma disciplina do mestrado que eu estou fazendo em literatura e cultura. Então, e esse aqui foi feito por mim, né? Aqui é o meu diário de pesquisa do mestrado, tá? Então eu vou anotando tudo aqui, ideias, as reuniões com a orientadora, tem coisas também que eu vou acrescentando aqui, que eu anoto em outros lugares. E em paralelo a ele, eu também tenho o diário de pesquisa digital para facilitar na hora da pesquisa. Então, um alimenta o outro, tá? Então, em dia de aula, eu tenho, na verdade, duas aulas, né? Eu levava essa capa aqui, com os 4 cadernos, assim, para a faculdade. E é isso, né? Eu gosto muito desse sistema desses cadernos modulares, tá? Mas aí o que aconteceu? Essa capa da Craft, ela é muito dura. Eu não sei se você consegue perceber isso aí, tá? E eu queria fazer uma outra capa para mim. Eu queria uma capa mais molinha, mais parecida com couro. Eu só encontrei couro bem duro aqui em Salvador, cidade onde eu moro. Mas aí eu encontrei esse outro material aqui, que o pessoal que faz aquelas capas de planner, né? Como essa aqui. Essa aqui no caso não, né? Porque eu comprei na Shopee. Vou falar sobre ela já já. Mas esse é o material que o pessoal usa para fazer as capas, né? Quem costura e faz as capas de planner argolado. Esse material é o Montana, é um couro fake, tá? Então eu fiz ele a partir desse da Acraft, tá? E aí eu incrementei então essa aba aqui para poder colocar o Kindle, por exemplo, né? E aí eu uso
também os cadernos do mesmo jeito que estava lá na outra capa. Eu coloco todos eles aqui no elástico, tá? E aí eu adicionei esse charmezinho aqui. E é isso, eu saio com isso aqui, gente. Né? No dia que eu não tenho aula, os cadernos da aula eles saem, então eu fico só com a agenda e o diário, tá? Mas e aí, agora que eu troquei, né? Vou trocar de caderno do diário, não vai ser mais um caderno desse. Vou botar aqui do lado. Eu já fiz o teste também, então eu vou ficar com esses dois aqui, tá? Então eles ficam assim. Vão ficar assim, na verdade. Eu amo. Isso aqui tá funcionando tão bem pra mim que vocês não têm ideia, tá? Bom, já mostrei esses. Já que a gente tá falando de caderno de capa craft, eu vou mostrar os que eu tenho feito aqui pra vender, tá? Então eu fiz aqui tamanho A6 com e sem elástico, ambos costurados. E aqui tamanho A5 com e sem elástico, e dá para quem quiser colocar fitilho também, tá? É totalmente customizável. Pode ser assim, bem simplesão, como esse que eu comprei da Craft. Apesar de que eu não gostei muito do papel deles, não, tá? Ó a diferença. A mesma quantidade de folhas e ó a diferença, tá? E aí também dá para escolher se você quer uma folha branca ou uma folha marfim, né? Eu amo a folha marfim, é a que eu mais gosto para escrever. Eu uso folha branca para imprimir os textos da faculdade, porque a folha marfim, obviamente, por ter uma qualidade melhor, é mais cara. Mais cadernos que eu estou fazendo, né? Esses aqui ainda não estão terminados, mas eu já vendi alguns. No meu Instagram tem fotos, tem um destaque lá com esses cadernos. Que também é um caderno de capa de couro fake, né? Bem artesanal e bem rústico, tá? Então, à medida que você vai escrevendo, ele vai dando uma enxada e aí também você vai colocando outras coisas dentro do caderno, né? E como eu disse, ele não está terminado, mas essa é a estética. E no final vai alguma coisa aqui, e uma fita com colinha, uma coisa assim, enrolando, tá? E aí outra opção também, se a pessoa quiser, colocar um botão. Também é super possível, tá? Lá no meu Instagram no destaque tem um preto que eu fiz com a linha vermelha que ficou muito bonito. Esse aqui. Ah, ainda tem um também de capa craft que eu fiz. Também não tá terminado porque eu preciso costurar o botão. E eu fiz, na verdade, para aprender a fazer essa costura, que é uma costura que a gente chama de correntinha, tá? Ia ser muito lindinho para dar de presente de aniversário para alguém, né? Porque é como se fosse um envelope, né? Um envelope. Você de repente pode colar aqui um post-it ou até um cartão postal, alguma coisa assim, uma foto, fazer, né, uma dedicatória para a pessoa. E aí vai um botão e também tem uma correntinha que vai aqui para poder fechar, tá? E também dá para fazer com botão de pressão. São muitas opções. E aí eu vou mostrar alguns testes que eu fui fazendo para mim, tá? Eu fiz esse aqui também que eu deixo, na verdade, para usar quando eu saio com uma bolsa muito pequena que não cabe o caderno A5. E é só, na verdade, só um bujo mesmo. Um bujo, um bullet journal. Tá? Mas eu não uso muito. Eu vou alimentando com planejamento para o caso de eu ter que sair e não dá para levar o caderno A5. E aí eu uso tudo no papel, gente. Eu não consigo usar a agenda digital. Não funciona para mim, tá? Outros dois cadernos que eu tenho, esse aqui, eu sou apaixonada nesse caderno. Eu não consigo utilizar ele. Então, pena. Fui eu que fiz também. Ele é uma capa flexível, mas o material do couro sintético ele é um pouco mais rígido, então ele tem uma certa rigidez na capa. Ele tem uma certa rigidez, mas não tanta, né? Aí eu já enfrentei, inclusive, mas foi a única coisa que eu consegui fazer. Eu não consigo usar ele. Eu tenho muita pena. Tenho dó. Se eu não me engano, ele tem 200 páginas ou 240 páginas, não me lembro agora, tá?
Eu não tenho esse material mais, mas assim, você gostou, a gente vai atrás para fazer. E esse outro também, na verdade, eu fiz e deu um pouco errado, então não ia vender. Obviamente, eu refiz o projeto para a pessoa, para o cliente, e fiquei com ele para mim. E eu tô apaixonada por ele também. Ele também é couro sintético, né? Couro fake, mas ele é menos rígido do que esse aqui. E para diário ele tem 300 páginas. É muito grande. Formato A5, eu botei um bolsinho aqui para mim atrás, né? E coloquei aqui o, o elástico, mas acabei esquecendo de botar o fitilho. E aí, enfim. Mas é para mim, quem tá usando sou eu, é só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, tá? Deixa eu ver o que mais. Outro caderno também que eu fiz foi esse aqui, que foi um teste. É o mesmo material que usa na capa do Moleskine. E aí eu fiz esse que dá nessa capa tamanho standard da... Essa capa, na verdade, é da Moterm, mas o tipo de caderno, né, tanto esse como o da Craft, é estilo Midori, Traveler's Notebook, né? Ele já veio com esse bolsinho aqui e com essa pasta Craft. Inclusive, eu esqueci de mostrar que eu fiz uma pasta Craft para a capa da Craft, porque ele veio sem, né? Ele só veio com os cadernos. Aí eu fiz essa capa aqui para usar com ele e agora eu uso na outra capa preta, né? E aqui eu coloco coisinhas, adesivo, fotos, receita de remédios que eu preciso comprar, requisição de exame que eu tenho que fazer, enfim, é isso. Deixa eu dar uma organizada porque tá ficando muito desorganizado aqui, tá? Vamos lá. Já mostrei esse aqui. Esse aqui eu quero mostrar, não foi feito por mim, um caderno, tá? Foi um caderno que eu comprei numa loja, eu não lembro qual foi a loja aqui em Salvador, então veio 3 caderninhos. Eu dei para minha filha, ela acabou não usando todos, e aí eu resgatei esse aqui, tá? Então o miolo, ele já veio assim, e eu imprimi isso aqui do Pinterest para fazer como se fosse uma folha de guarda. E imprimi esse outro aqui para forrar a capa, porque eu não gostava da capa dele. Laminei, né? Laminei. Então, assim, se cair água aqui na capa, não vai danificar o caderno. E esse aqui é o meu caderninho da terapia, tá? Então, eu vou anotando as coisas aqui, referentes à minha terapia. Um outro caderno, mais 2 só para mostrar e depois. 2 não, 3 na verdade. Eu tinha feito esse aqui, mas eu acabei desmanchando. Eu nem lembro por quê. Ah, foi uma dessas trocas de caderno, sabe? Eu fiz esse aqui para usar como diário. Ele é um tamanho A6. Eu levei na última viagem que eu fiz. E aí, quando eu voltei, eu queria trocar a capa, enfim, né? Vou dar algum outro uso, tanto para a capa, quanto para o caderno, quanto para o miolo. Eu cortei, né, as páginas, porque eu tinha começado a fazer diário nesses cadernos argolados, né? Planner e tal. Funcionou, beleza, durante muito tempo. Mas, enfim, a gente que ama papel, que ama caderno, a gente está sempre mudando, né? E isso é o que é legal, tanto nesse sistema, quanto no sistema de cadernos, né? De capas com elástico. Vamos dizer que seja uma capa agregadora, né? Porque assim a gente pode começar, parar e voltar a qualquer momento, né? Isso é muito legal. Já mostrei esse. Esse aqui era um daqueles cadernos brochura que crianças usam na escola. Mas a gente também, que é adulto, também usa, né? Tem um brochurão e tal. Eu cortei o caderno, aproveitei o miolo. Fiz uma capa aqui também com aquele material da capa do Moleskine. E eu tô usando ele, então, para fazer de caderno de citações. Então, eu vou colocando
Na verdade, eu estou tentando utilizar ele como um placebook, né? Qual é a ideia do como um placebook? É você coletar citações ou trechos de filmes, séries, música, enfim, o que você quiser. E aí você coloca, né, no título da página o assunto sobre o qual vão tratar aquelas citações que estão naquela página. Então, por exemplo, eu tenho aqui, na verdade, foi uma frase que acabei botando solta do Jack London sobre ter um caderno, sobre manter um caderno. Aqui uma frase de Lacan sobre o neurótico. É uma frase da Joan Didion sobre cadernos também. Inclusive vale a leitura, né? Já que a gente está num vídeo sobre cadernos. Ela diz: nossos cadernos revelam, por mais respeitosos que sejam, os registros do que vemos ao nosso redor, que o denominador comum de tudo o que vemos é sempre, de forma transparente e desavergonhada, o implacável eu. Essa citação é do livro Rastejando em Belém. Aqui eu tenho uma citação do Ricardo Pilha em Anos Felizes, Os Diários de Emílio Rence. E eu vou ler para você. Escrevo um diário, e os diários só obedecem à progressão dos dias, meses e anos. Não há outra coisa que possa definir um diário. Não é o natural, não é o material autobiográfico, não é a confissão íntima, nem sequer o registro da vida de quem o escreve que o define. Simplesmente, disse Renzi, é a ordenação do escrito pelos dias da semana e os meses do ano. Então, isso aqui é uma definição do que é diário, de acordo com Ricardo Piller. Aqui tem outra citação também dele sobre escrever com franqueza. Aqui eu tenho uma tradução, uma outra citação dele também, mas aí falando sobre tradução. Também tem várias citações do Ricardo Pilha, porque esses 3 livros, né, que compõem os Diários de Emílio Renzi, escritos que é um alter ego do Ricardo Pilha, é uma obra assim, sensacional. Eu estou apaixonada por esse. Eu tenho pena de terminar de ler. Então, estou lendo bem devagar mesmo. Aí, o tema dessa citação é autoconstrução da vida, sobre reler os diários. Aqui é sobre ser solitário, de Paul Auster, em A Invenção da Solidão. E aí, eu deixo ele também na bolsa, sim, porque eu pretendo preencher esse Common Place Book com muitas citações. Por último, mas não menos importante, está este caderno, que também foi feito por mim, foi um dos primeiros que eu fiz. E aí eu fui preenchendo de acordo com as minhas necessidades. Eu fiz com o material que eu tinha em casa para não gastar dinheiro. Isso aqui são folhas do meu diário, que eu tinha começado em um outro caderno e abandonei o caderno. Arranquei e botei aqui porque é do mesmo período, tá? Então eu comecei a utilizar ele como um diário, tá? Até aqui mais ou menos, ele era apenas um diário. Ele era apenas um diário, mas ele começou a se transformar. Veja que na parte que ele era apenas diário, eu tinha apenas, basicamente, escrita. E aí eu comecei a fazer algumas colagens, tá? E aí fui começando a colar também fotos, né, das coisas, dos passeios, das viagens, das festas que eu estava frequentando. E aqui é um registro, né, da minha viagem para o congresso que eu participei em São Paulo em 2024. E aí, a partir de dezembro mesmo, foi que esse caderno se transformou em um caderno de colagem, um scrapbook, um caderno de memórias, não sei. A definição não é importante. Eu chamo basicamente de caderno de memória. Tá? Eu vou folhear aqui rapidamente para vocês verem, deixando claro que tudo que está colado aqui, então eu imprimo as fotos no papel normal, na impressora de casa, e vou coletando coisas. Então, por exemplo, aqui foi um adesivo que eu ganhei do próprio evento também, que eu participei desse evento, tanto com uma comunicação oral, como com um mini curso. Eu ministrei um mini curso, essa aqui foi a turma que participou comigo, sobre diários.
tá? Aqui foi o registro da formatura do ensino técnico da minha filha. Um passeio pela cidade, um registro de como foi o meu Natal, uma página de abertura para 2025. Aqui foi meu aniversário. E aí são os passeios que eu vou fazendo, tá? Eu vou passar para vocês verem, tá? Foi quando eu fui ver Interestelar, um dos meus filmes favoritos da vida, no cinema. Eu nunca tinha, já tinha assistido Interestelar muitas vezes, mas nunca tinha assistido no cinema, tá? Aqui foi uma saída com a colega, fui assistir um curso com um professor que eu gosto muito, né? Um almoço com os colegas na faculdade, quando eu cortei cabelo. Aqui eu deixei uma página para fazer sobre o aniversário de Virginia Woolf. Eu ainda não consegui preencher essa página, mas eu quero. Aqui, enfim, também passeios, teatro, lançamento de livro de uma amiga, o dia que eu tatuei Virginia Woolf. Aqui foi quando eu recebi essa compra aqui, que foi as minhas mochilas da Fjellraven. Primeira aula de um curso de encadernação cartoneira. Fui assistir, ainda estou aqui no cinema. Um dia que eu saí sozinha para ler o diário de Emílio Renzi, né? O alter ego do Ricardo Pilha. Aqui eu imprimi esse poema. Eu acho que é um poema, gente. Me perdoe se eu não souber, se eu estiver falando alguma coisa errada. Na verdade, está aqui Poesias de Álvaro de Campos, que também é um alter ego, né, do Fernando Pessoa. E o meu terapeuta que me apresentou esse poema num dos dias que eu estava falando sobre o de sempre estar me sentindo cansada, né? E isso é muito por conta da depressão. E eu recomendo muito que vocês leiam isso aqui. Eu vou ler só a primeira estrofe aqui. O que há em mim é sobretudo cansaço, não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. É maravilhoso, gente. Aqui é um exemplo de junk journal, né, que as gringas fazem, que é você pegar coisas que elas dizem que são efêmeras, né, são passageiras, são coisas que a gente vai descartar. Então a gente dá um outro uso para isso. Então foi uma embalagem de um bolo que eu comprei nesse local aqui, na Casa de Bolos. Então eu recortei e fiz a colagem, tá? E esse caderno, ele tem me ajudado muito também na questão da criatividade, tá, gente? Eu não era capaz de fazer isso aqui não antes. Também um dia que eu saí, fui tomar um café sozinha, ler e tal. E aqui começam os registros de uma viagem que fiz com uma amiga esse ano. Vou passar rápido porque tem fotos dela, da família dela, né? Enfim. Então aqui eu fiz também uma página temática sobre café, né? E ela tinha me levado, essa amiga que eu estava visitando, me levou em alguns cafés na cidade dela. E aí ela super é, participou, né, dessa coleta, né? Porque isso aqui, por exemplo, foi guardanapo, remontei e tal. Aqui também pastagem, enfim, aqui é um registro da volta às aulas, um registro da aula de encadernação cartoneira. Aí eu fiz uma página com as séries que eu mais gosto, tá? Eu imprimi tudo em casa, mas esse aqui eu imprimi, por exemplo, em papel fotográfico. Aqui também, essas fotos também. Mas essas aqui, por exemplo, foram impressas no papel comum. E aqui uma página com alguns dos meus filmes favoritos, tá? Aqui foi um passeio que eu fiz com a galera da faculdade. Foi tipo meio que uma aula de campo, né? Aqui foi um dia que eu fui para o planetário observar o céu. Uma outra página de Junk Journal, né? Eu tirei a foto aqui da pizza e usei as coisas aqui. Espera que eu vou ter que abrir a porta pro gato. Gato tá aqui pedindo para entrar. Venha, gato. Pronto, gato entrou. Vou voltar.
é, ticket de evento, né? Mais coisas aqui, efêmeras, né? Que o pessoal fala. Aqui foi uma oficina que eu fui de bordado no papel. E aí, esse foi o meu aprendizado lá no dia, tá? Passeio com amiga, visita uma exposição. Ai, o show do Capital Inicial, gente. Foi maravilhoso isso aqui. Então, peguei, ainda tirei as fotos, peguei umas imagens aqui do Pinterest. No meu blog, eu mostro, né, passo a passo como é que eu faço para gerar um arquivo para imprimir na impressora, tá? Com essas decorações. Aí aqui eu coloquei, escrevi, né, a letra da música, de uma das músicas do Capital que eu gosto muito, que é Leve Desespero. Aqui foi o dia que eu fui com uma amiga da faculdade assistir esse monólogo aqui. Não, monólogo, é quase um monólogo, mas enfim, muito legal. A visita aqui também no museu, um outro rolê também cultural. E aí, eu não registrei aqui, mas eu coloquei a letra de O Tempo Não Para, do Cazuza, porque eu tinha assistido Homem com H, né? E nossa, a parte dele com o Cazuza e tocando, falando, ele, né, mostrando, apresentando a letra, que seria a letra do Tempo Não Para. Nossa, me emocionou tanto aquilo ali. E eu sou uma pessoa que, sou uma pessoa assim, meio coração de pedra, sabe? Mas aí eu registrei aqui, eu não coloquei ainda a capa do filme aqui, mas eu pretendo. Mas eu botei que eu assisti Homem com H e assinando Cazuza, em que Cazuza canta Tempo Não Para Paranê, me emocionou. E é isso, está quase no fim. Estou doida para terminar esse aqui e começar outro caderno. E eu não sei qual que eu vou começar, porque assim, eu acho muito bonito cadernos como esses aqui. Mas isso aqui não vai terminar nunca, gente. E eu acho que assim, a gente, quando termina um caderno e vê um caderno assim preenchido de memórias, preenchido com vida, preenchido com aquilo que você viveu, te dá prazer, sabe? Eu sinto prazer nisso. Então, eu tenho refletido muito sobre o próximo caderno de memórias ser num caderno assim mesmo, sabe? Mas como ele é costurado, eu posso tentar colocar mais folhas. Eu atualizo vocês quando isso acontecer, né? Então, qual é a minha proposta agora? Terminei de apresentar tudo, tá? A minha proposta agora é fazer alguma coisa nesse novo diário aqui junto com vocês. Então, se você é uma pessoa também dos diários, da escrita, chegou a hora da gente fazer alguma coisa juntos. Pega aí seu diário, uma bebida, enfim. E aí eu vou mostrando aqui os meus itens de colagem. Eu não vou mostrar por um, porque vocês podem ver que a minha pasta tá cheia, né? Aqui, por exemplo, eu vou pegando imagens do Pinterest, tá vendo? E vou imprimindo. Eu vou ver se vai sair alguma coisa aqui pra fazer a colagem, tá? Mas não garanto não. Vamos tentar. Nossa, gente, muita coisa. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu quero botar uma foto. Eu também não vou colando, recortando isso aqui de. Eu vou começar a separar aqui, tá? Que eu penso em usar, mas eu não sei se eu vou utilizar, não. Hum, Então vai ter um pouquinho de silêncio, tá, gente? Porque aqui é separação e como eu disse para vocês, eu não pretendo fazer edição de vídeo. Se eu tiver que editar o vídeo, nunca mais eu irei postar aqui no YouTube. Tem que ser assim, ou
live, tá? Uhum. Tem muita coisinha. Ai, toda hora esbarrando na câmera. Desculpa. Uhum. Eu gosto muito de desses elementos assim, sabe? São os que eu mais gosto, na verdade. Eu imprimo essas outras coisas todas aqui, mas eu acabo não usando. Aqui também é coisa de folheto. Ah, folheto que você pega na rua, assim, de loja e tal. Uma coisa que, se vocês puderem me ajudar, deixar aí na descrição, nos comentários, é uma cola, gente, porque eu uso essa cola aqui, mas as coisas acabam descolando. Essa aqui é da Scott, mas acaba, não sei o que acontece. Se eu passo cola, bem, bastante cola, e mesmo assim as coisas acabam descolando. Tá vendo? Isso aqui foi de um copo de café. Eu gostei, tá aqui pra usar em algum momento. E eu tenho uma diversão aqui também, tá vendo? Foi naquela batata Pringles. Tá aqui, salva aqui. Tá aqui pra um dia utilizar. Eu não tô com um tema em mente. E normalmente também eu gosto do tema café, sabe? Dá pra perceber que tem muitas imagens de café, de viagem, né? Lugares paradisíacos que eu gostaria muito de visitar. Quem sabe um dia, né? Eu vou separar essas daqui de café. Talvez eu utilize alguma delas. Café. Também isso aqui. Ticketzinho. Fruta. Eu imprimi essas meninas assim e tal, mas acaba que eu nem uso, porque eu não me sinto representada por nenhuma delas. Frases, letras. É, eu vou, né, imprimo um papel grande, assim, para usar de, como se fosse washi tape também. Assim, né, o alfabeto, várias letrinhas assim, leitura, paisagens com foto, livros, também papel para fazer fundo, né, das colagens. Eu imprimi muito isso aqui quando eu estava usando argolado e não usei nada, gente. Não usei. Não consigo usar isso aqui. Não consigo usar. A gente imprime também papel, né, para atrair dinheiro. Vai que, né? Vai que. Aí tem esses adesivos também antigos, assim, que vem em caderno e tal. Também não uso. Não curto muito. Eu gosto de coisas que me representem, principalmente que me representem no momento. E eu sou uma pessoa que eu rio da minha própria desgraça, tá? Eu gosto desses memes que falam assim da depressão, do cansaço. Ah, eu gosto também do Snoopy, gente, adoro o Snoopy, tão lindinho. A NASA, que eu fiz esse... Eu imprimi essa imagem do Pinterest e plastifiquei, né? É, na verdade, o nome é plastificar, mas também é laminar, que o pessoal fala. Eu adoro, gente, coisas sobre o universo, tá? Amo. Eu sou daquelas que assiste os lançamentos da NASA. Vou separar essas frases aqui também. Na verdade, eu preciso de envelopes para separar. Tá vendo que eu tô falando que eu gosto do espaço, gente? Eu adoro o espaço. Aqui uma foto da viagem de São Paulo ainda. Ainda tem aqui, sobrou. Ah, então, eu gosto de coisas assim, gente. Tipo assim, sabe? É disso aqui que eu gosto. Hum, foto da viagem, foto do livro, café.
Preciso organizar tudo isso. Gatinhos. A gente é gateiro, né? Gatinhos. Tem que olhar tudo que tem para poder tentar montar alguma coisa. Então, carros, né? Eu vou muito para eventos de carros antigos com o meu marido, que ele gosta. Eu também gosto. Marca, né? Que representa, assim, também. Obra de arte, tá aqui. Cansada, sempre cansada, gente. Lá aquele verso lá do Fernando Pessoa. Sempre cansada. Mas brincadeiras à parte, estou muito melhor, gente. Graças a Deus. Senão não estaria nem aqui gravando. Tenho a certeza. Então, essas imagens aqui. Agora eu vou guardar esse aqui, que eu acho que eu não vou usar. Então vamos lá. Bota tudo de volta. Vou botar esse bolo aqui todo de volta. A vantagem de você comprar os adesivos é que vem tudo colado na cartela, né? Você não precisa ter esse trabalho aqui que eu tô tendo. Ai, desculpa de novo, gente. De olhar um por um. Porque você pode botar numa pasta e só folhear. Gente, eu vou levantar de novo. Abrir a porta para outro gato. Mas estou aqui com vocês, tá? Vocês só não estão me vendo. Entra. Bora. Voltei pra mesa. Estou aqui de volta. Ai, ele quer sair da outra porta. Gato não gosta de porta fechada, gente. Vocês sabiam disso? Gato não gosta. Aqui, esse negócio aqui, por exemplo, foi do Burger King. Entrega delivery. E aí, agora o pessoal daqui de casa já sabe essa minha coisa das colagens, né? E aí, eles meio que vão guardando também, sabe? É legal isso. Vou mostrar mais coisas aqui, tá? Não que eu vá usar. Eu vou cortando de embalagem. Aqui. Revista. Minha mãe trouxe essa revista pra mim aqui da igreja que ela vai. E eu guardei pra, sei lá, depois, quem sabe, tirar alguma coisa daqui. Mais cards que eu fiz. Esses cards. Eu usava nos planners argolados, tá? Mais frases e tal. Não sei se eu vou usar isso. Tá. Eu vou começar a fazer alguma coisa aqui e depois eu termino. E em outro vídeo eu mostro pra vocês como foi que ficou, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu tô vendo aqui já tá em mais de 43 minutos. A gente vai fazer só a página inicial aqui. Deixa eu botar um peso aqui. Ver se fica assim. Eu gosto também de etiquetas, muitas etiquetas. Eu não tenho muita preocupação sobre como vai ficar não, sabe? Eu vou colando, gente. Sei lá. Vamos lá, fazer uma coisa aqui, né? Normalmente são coisas que eu gosto, que me representam de alguma forma. Então, gosto muito de café. Eu acho essa folha aqui linda, de uma árvore que acho que é canadense, né? Eu não lembro, mas eu acho a coisa mais lindinha essa folha aqui. A raposinha também, mas aí eu acho que já vai ficar too much, como o pessoal diz, né? Too much.
Deixa eu ver se tem alguma frase aqui que eu possa usar. Acho que eu vou usar esse Liberty aqui. Aí eu tenho um estojo, né? Que eu sempre tenho, então, fita adesiva aqui, né? Durex. Tesoura. Meu nome disso. Corretor. Canetinhas. Então, o que eu quero mostrar também é que a gente não precisa gastar muito dinheiro para poder fazer as nossas coisas. Basta a gente usar o que a gente tem, né? Tem muitas pessoas que, muitos de vocês eu sei que tem impressora em casa. Então, vocês podem se inspirar aí no nas coisas que eu falei, né? Pra fazer também as coisas, né? De vocês, assim. Não é porque a gente não tem dinheiro que não dá para fazer as coisas. Temos que usar a criatividade. E, bom, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né, deixe aí o seu curtir, um comentário dizendo que gosta desse tipo de vídeo. E quem sabe, né, isso me motiva a fazer mais vezes. Que as gringas chamam de como é? Chat, né? Conversar e, e fazer o planejamento. Planejamento não, né? Escrita. Talvez eu faça escreva comigo, mas aí vai ser só eu escrevendo mesmo, tá? Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Eu tinha pensado também, outra proposta para esse caderno era usar tudo em um, mas não tô muito firme nesse objetivo, sabe? Seria usar nele, né? Tanto o bullet journal quanto o diário no mesmo caderno. O que é que vocês acham? Eu queria botar um adesivo daquele não, não perturbe, mantenha a distância. Eu adoro, eu acho lindo. Não esse, mas olha o contraste, como fica. Tá muito bonito. Eu adoro.
Tem outras coisas aqui que eu posso mostrar rapidamente, porque são maiores, tá vendo? São papéis que eu vou imprimindo para também cortar. Tudo do Pinterest, gente. Tudo do Pinterest. Não, isso aqui eu vou usar. Aqui é disso que eu tô falando. Eu adoro esse negócio aqui. Adoro. Assim, ó. É, mais alfabeto. Tipo etiquetas. Eu imprimi no tamanho muito errado, mas isso aqui também, assim, adoro. É disso que eu tô falando. Estou atrás, mas eu não lembro se eu ainda tenho algum aqui, ou se eu terei que imprimir. E aí a grande questão é ficar colado aqui. Essa é a grande questão. Olha as etiquetas aqui. Etiquetas. Assim, assim. Tickets. É disso que eu tô falando. Tá vendo aqui retalhos de papel que eu usei para fazer. Ah, olha o que tem guardado aqui também para usar. É isso, gente. Tem muita foto. Hum. Bom, como eu não tenho, eu vou imprimir. E aí no próximo vídeo vocês vão ver como é que ficou, certo? Mas por enquanto, esse foi a Decore Comigo.